Mensagem do céu. Que importante. Queridos, olha só, deixa eu fazer uma parte aqui, algumas coisas que eu estava comentando aqui com alguns aconselhamentos, não é? Amados, é inevitável que nós venhamos a sofrer críticas, não é? Então, não importa em que área da sua vida, amados, não é? Pode ser isso dentro da sua família, então você tem lá alguma situação onde os seus pais vão exercer algum tipo de crítica sobre o seu comportamento, enfim, você deve submissão à autoridade, queridos. Eu sempre digo isso, as pessoas, elas precisam ter esse entendimento, não é? Quando eu morava na casa da minha mãe, eu abria a geladeira, chegava lá, tudo mais. Então, um dia que eu não estava mais morando na casa da minha mãe, eu tenho de tomar essa consciência de que eu não faço mais parte daquele lugar, ou seja, como família, aquela que nós constituímos, viu, queridos? Eu vejo muitas pessoas errando o alvo por causa disso, porque acabam ainda tomando assim os parentes como família. Então, os nossos pais, quando nós nos casamos, nós acabamos deixando a nossa família nucleica e formamos uma outra família. Então, nós vamos compreender isso com maior propriedade quando nós geramos nossos filhos. Nossos filhos também, quando se casam, deixam de ser família no entendimento que nós temos no Brasil, não, mas no entendimento bíblico, sim. Então, para vocês entenderem um pouquinho da constância das Escrituras, família é aquela que você mora, a pessoa com quem você mora. Então, às vezes você vai ver alguma situação evidente, você vai ter alguma situação onde você vai estar morando com algumas pessoas que não deveriam estar fazendo parte da sua família daquele momento. Então, alguma fatalidade, alguma situação. Então, os pais voltam a ter de morar na casa dos filhos. Ruim é quando os filhos voltam a ter de morar na casa dos pais, ou por um divórcio, ou por alguma fatalidade que tenha ocorrido. Então, é muito difícil, porque aí já se tornou, já se criou outros hábitos, queridos, já se criou outros hábitos de vida. Então, se voltou para a casa dos pais por algum motivo, volta a ser família, dentro das Escrituras é aquele com quem você mora. Ah, céu, eu moro numa pensão, então todos são família. Não, queridos, não é? Porém, a consciência, por exemplo, se você for para um kibbutz em Israel, você vai ver que a consciência ali é de família. O que acontece, todo ganho do kibbutz, o kibbutzim que está ali, ele não pode fazer uso, ou seja, aquilo é voltado para o conceito família, o tempo que a pessoa está se dedicando ali é conceito família. Então, vamos supor, eu vou lá para Israel, dedicar o meu tempo lá no Sabra, não é? O tempo que eu estiver dedicando ao Sabra, eu estarei tendo o Sabra como minha família. Deu para vocês compreenderem, queridos? Eu estou morando naquele lugar. Aquele lugar passa a ser a minha família. Então, é importante alguns conceitos que nós precisamos ter esse entendimento, porque existem fatalidades, queridos, fatalidades no percurso. Ninguém, normalmente, a maior parte das pessoas, não é que resolve, na verdade, a parte inocente de uma separação. Essa parte inocente, ela acaba normalmente tendo de voltar aí para o convívio com os pais, ou então, principalmente, imagina o homem que volta ao convívio dos pais. Então, o homem tinha uma autonomia, estava ali vivendo já a sua vida e volta ao convívio dos pais. Então, é bem difícil e é evidente que haverão conflitos, queridos, haverão conflitos, porque assim, aquela família anterior, quando o homem, principalmente o homem volta para a família, para morar com seus pais, depois de ter casado, constituído família, e tem de voltar para a casa dos pais por uma fatalidade, ou porque a esposa morreu, ou porque houve um divórcio. Então,
aquilo não é mais aquela família, queridos, aquela família anterior, a família que o abrigou, ele mudou, a família mudou, e o que acontece? É um contexto que não deveria ocorrer, não é um planejamento. O planejamento é que o homem, quando constitui a sua família, não se separe, não é? Não volte para estar com os seus... conviver novamente com aquelas pessoas que um dia foram família e depois se tornaram parentes. Então, evidentemente que as críticas, que já nós desenvolvemos um estado crítico, queridos, pais, quem é pai, está todo o tempo falando, menino, não põe o pé no sofá, menina, olha, não se vista assim, olha, você está ouvindo a música alta, olha, você não pode assistir a televisão até tarde, olha, você está na internet muito tempo, não é? Olha, você deixou o prato na cozinha, você deixou o prato lá, você bagunçou, você não arruma a sua cama. Então, queridos, os pais... eles têm esse apelo crítico, amados. O que eu vou fazer? Eu queria falar outra coisa mais bonitinha para vocês, mas os pais, eles desenvolvem um apelo crítico, eles acabam sendo um fiscal na vida dos filhos. É lamentável que nós, como pais, tenhamos de ter essa carga tão excessiva sobre as nossas vidas, mas faz parte do acordo, faz parte daquilo que nós recebemos do nosso Pai que está no céu, para cumprirmos, queridos, não é? Porém, quando imagina agora o filho ou a filha voltam para casa, eles voltam com hábitos que eles desenvolveram, eles, mesmo que possa ser o caso do filho ou a filha ter de passar um período na casa dos pais, quando é um período pequeno, até que os conflitos não vão se demonstrar, mas se for um período maior, evidentemente que as diferenças que foram adquiridas de uma relação à distância acabam ficando bastante intensas. Então, as críticas, queridos, podem ocorrer, Isso pode ocorrer dentro, por exemplo, de uma academia. Você está numa academia e... vamos lá, usar um exemplo do que aconteceu comigo e meu marido. Vamos lá, porque no caso nós é que nos sentimos prejudicados. Então eu posso mostrar esse exemplo. Nós íamos à academia, nós pagávamos o mesmo valor que qualquer pessoa de lá da academia pagava, dizendo ainda que éramos dois. Nós éramos em dois. E nós íamos no horário na academia que não tinha muitas pessoas. Nós só conseguimos ir na academia praticamente no horário que a academia estava fechando. Era o único momento que nós tínhamos para nos dedicar aos exercícios. Nós não tínhamos tempo durante o dia, então à noite nós fazíamos isso. E nós fomos para a academia e nós costumávamos assistir um jornal que passava à tarde da noite lá, nós costumávamos sempre que nós íamos para lá, mas um dia estava um homem, uma pessoa na academia, e somente ele no lado que nós estávamos nos exercitando, nós estávamos nas esteiras. E aconteceu que o personal trainer lá, não é, o professor da academia, aquele homem falou, não, eu não quero assistir, e falou alguns palavrões sobre, era 1 para 2, ou seja, ele era uma pessoa só, e nós éramos dois ali, estávamos habituados a assistir o jornal, a gente era o único horário que a gente conseguia assistir o jornal. E aquilo que aconteceu, eu e meu marido, nós esperamos, ficou no jogo que ele queria assistir, nós esperamos ele terminar os exercícios, e quando não ficou mais ninguém do nosso lado, então nós pedimos para o nosso professor se poderia mudar o canal de volta para o jornal que nós estávamos assistindo e que nós habituávamos a assistir. Então é evidente que isso trouxe para a gente um apelo crítico, porque nós éramos em dois, o rapaz um, será que o valor do dinheiro pago por ele era maior do que por nós, não é? Então, assim, será que as notas pagas por aquele rapaz eram excessivamente maiores, superiores? Então, aquilo exerceu em nós
um conceito crítico. E nós, como bons judeus que somos, nós de modo algum afrontaríamos a decisão do professor, então nós decidimos sair da academia, porque nós vimos que de modo algum nós fomos reconhecidos como alunos naquele lugar. Isso chama-se um espírito crítico, não de fazer críticas. É um senso crítico que nós temos. É um senso que você vai ter, aonde você vai olhar uma coisa e ter aquilo como injusto, aquilo que aconteceu não é correto, aquilo é excludente, aquilo é uma coisa que uma pessoa vai ser, vamos dizer, colocada em superioridade de conceito em relação a outras pessoas que estão ali. Então, nesse sentido, queridos, nós não podemos perder o nosso senso crítico. Eu não posso perder o meu senso crítico com relação à própria sobrevivência ou com relação até à adequação das coisas na minha vida. Eu preciso ter senso crítico. O problema é quando nós deixamos que esse senso crítico se torne julgamento. Aquilo se torna julgamento, eu começo a me tornar, vamos dizer, eu me torno uma pessoa sensível a qualquer coisa que o outro faça. Ou seja, aquela situação vai me incomodar. Olha, deixou o prato novamente na pia, olha, novamente não fez a cama, novamente isso dentro da família é uma coisa que é inevitável, não é? A gente acaba tendo um problema de não poder evitar que esses comentários acabem ocorrendo. Eu tive um caso de uma das pessoas muito amadas da minha vida. Ela ficou órfã, acabou indo viver com parentes e não foi viver porque era agradável aos parentes, foi viver porque era um fardo, era um peso, não é? E ali o que acontece? Ela, evidente, ela percebe todo o tempo que um comentário ácido, ela pode se fazer de invisível, mas os comentários ácidos existem. Há comentários que a magoam, que a ferem, que a tratam de uma maneira que ela não fez por onde passar por esse tipo de coisa, que ela acaba sendo submetida, não é? E isso, queridos, tira a força da pessoa, acaba tirando muitas vezes a energia que a pessoa tem por causa dessas críticas que não são nem críticas, porque como ela vai mudar o que eles criticam? Ou seja, a crítica vem porque você está aqui ainda, você é um peso nas nossas vidas. E como é que ela pode mudar isso, não é? Ela não tem para onde ir, ela não tem... Ou seja, a crítica, nesse caso, a lembrança de que, olha, você não está aqui porque nós gostaríamos, você está aqui simplesmente porque você não tinha para onde ir. Então, essa crítica é uma crítica que se torna bastante pesada, porque deixa claro o incômodo da família em receber a pessoa, mas ao mesmo tempo não observa a oportunidade que a pessoa tem hoje de não poder sustentar-se, como qualquer jovenzinha, qualquer pessoa que inicia a vida da maturidade, passa por esse tipo de coisa. Imagina nossos pais chegando para a gente, não é o meu caso, eu fugi de casa com 13 anos de idade, mas imagine os pais chegando compreendam, queridos, não é? Eu era vítima de agressões extremas, não é? Não tinha como eu continuar, eu aceitar aquelas situações ao meu redor, eu não poderia aceitar aquilo de maneira nenhuma como sendo algo saudável, algo que eu poderia conviver. Então, assim, cada pessoa tem o seu estilo de comportamento, cada pessoa tem a sua maneira de comportar-se. Porém, queridos, qual é o problema? O problema não é quando você está criticando o seu filho, ou você está criticando o seu pai, ou você está ali dentro do núcleo familiar, ou você que tem problemas com a sua esposa, você está procurando adequar a sua vida com a sua esposa, procurando adequar a sua vida com os seus filhos. O problema, ou quando alguém voltou para casa de uma maneira, de uma fatalidade, o problema é quando você pode querer começar a fazer isso dentro de outros ambientes. Você vai querer levar esse tipo de coisa
para outro lugar, você vai querer levar esse hábito de observar algo que não está em conformidade com aquilo que você deseja, e acaba comentando, acaba colocando a sua opinião dentro de um ambiente que seja o que seja, uma congregação, ou seja o seu trabalho, ou seja o seu ambiente escolar, o seu ambiente acadêmico. O problema é que você vai acabar trazendo sobre si uma discriminação por parte das pessoas que considerarem que o que você faz é uma intromissão, não é? Uma intromissão. Ou seja, queridos, o que é importante, mesmo dentro das famílias, não é? Mesmo dentro das casas, que nós temos aí vários aconselhamentos, não é? Sobre pessoas que são colocadas como intrometidas, ou pessoas que entram em negócios de outro, não é? Olha, a primeira Kefa, 1 Pedro 4,15, não sofra, porém, nenhum de vós como se fosse um assassino, um ladrão, um malfeitor, ou como quem se intromete nos assuntos alheios, nos assuntos de outras pessoas. Então, nós temos assim, queridos, de ter um entendimento muito claro sobre o conceito judaico-messiânico. E o conceito judaico-messiânico, ou conceito messiânico para gentios que estão no nosso meio, é que por hábito nós não vamos onde não somos chamados, nós não vamos analisar o que o fulano faz, ou o que o ciclano faz, ou tecer qualquer tipo de comentário, mesmo dentro da minha família, dentro do meu núcleo de relações, ou seja, como eu estou com meu marido, ele como Orochi, o que nós temos de comentar, nós procuramos comentar coisas positivas. Ontem ainda meu marido falava de uma família muito querida dos nossos corações, e ele me disse: querida, essa família na minha vida tem sido como um oásis, tem sido como um refrigério para minha alma. Eu estou vendo o crescimento desta família. Esse tipo de comentário realmente ele faz, eu faço. São comentários extremamente saudáveis para nossas vidas, mas nós não temos o hábito, por hábito, queridos, qualquer tipo de comentário que vá denigrir a imagem de outra pessoa, um comentário que não vá trazer edificação. Porém, nós temos por hábito, quando observamos algo que não vai bem, de orarmos. Nós temos por hábito, quando alguma coisa nós identificamos que está fora do contexto, nós oramos, nós pedimos ao Eterno que possa trazer o equilíbrio, que possa trazer toda a revelação da sua palavra, toda a revelação do seu querer, toda a revelação daquilo que lhe é próprio, que procede da Ruach HaKodesh. Então, queridos, muitos aconselhamentos eu tenho enfrentado aqui com pessoas com muitos problemas na congregação. E, queridos, toda a identificação que eu tenho com relação a esse tipo de coisa é o fato de estar intrometido em assuntos alheios, queridos. Está olhando para pessoas que não deveria estar fazendo parte, a não ser que você realmente ame, porque se você amar uma pessoa, você não vai falar da pessoa. Você viu algo que não está correto, algo que não está adequado, você vai poder orar, interceder por essa vida, mas você não vai ficar tecendo comentários maliciosos, falando de discordância, de que você não concorda com isso, que você deixa de concordar, não é? Esse intrometimento é a raiz que nós temos visto de várias dissensões, de várias divisões,
quebras de congregações, não é? Nós temos visto, lamentavelmente, pessoas que acabam fraturando a congregação, não é? Indo para outro lugar, levando pessoas e acaba destruindo a congregação, destruindo do outro lugar, não é? É importante que as escrituras sejam sempre levadas a termos, queridos. Provérbios 26:17, quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão raivoso ao passar. Então, amados, olha só, é importante, quando alguém, claro, queridos, se alguém vem trazer um problema para você, não é? São muitos aconselhamentos com muitos problemas, principalmente dentro da congregação. Nós já temos mensagens aqui sobre Lashon Hará, sobre língua maligna, mas este em específico, queridos, eu gostaria de tratar que muitos problemas que vocês enfrentam é pelo comentário de como a irmãzinha se vestiu, é o comentário do procedimento, do que o líder da congregação estava fazendo. Querido, sempre começa com esse tipo de observação crítica, que você pode ter essa observação crítica com moderação dentro da sua família. Então, você pode ter com relação aos seus filhos, é inevitável, porque quando nós passamos pelo processo de educação, nós temos de falar com os nossos filhos várias vezes, repreender, não fica muito no chuveiro, suas meias estão espalhadas, olha o seu material escolar. O que nós não podemos fazer, queridos, é levar isso para dentro das nossas relações, seja no trabalho, seja no ensino, seja no ambiente. Olha, queridos, esse procedimento meu com meu esposo, de nós sairmos da academia, é o procedimento de pessoas que não querem embate. Nós não queremos, queridos, é muito mais simples nós sairmos da academia do que nós mudarmos o preferencialismo, seja lá porque ocorre dentro da academia com relação a outras vidas, compreendem, queridos? Então, assim, o que nós aprendemos criteriosamente da parte do Eterno é que nós devemos viver em Shalom, nós devemos buscar a paz e empenharmos-nos por encontrá-la. Se você levar a tua experiência familiar para dentro do ambiente de uma congregação, você vai ter problemas, meus queridos. Ou seja, o posicionamento que você tem com os seus filhos e os filhos que não deveriam ter com os pais, os filhos não deveriam tecer comentários negativos sobre os seus pais. Eles são os seus provedores, são os seus ajudadores, são aqueles que são os seus financiadores, eles estão pagando um preço. Eu sempre digo a filhos que querem a sua independência, que falam para mim, eu não aguento mais os meus pais, eu sempre digo a eles, vá trabalhar, vá conquistar a sua independência, não é? Vá fazer aquilo que possa te dar uma autonomia, não é? Consiga a sua autonomia. E eu vejo vários filhos saindo precipitadamente das suas casas e depois tendo de voltar em humilhação. Não conseguiram se manter, não conseguiram fazer. Era melhor ter ficado na casa e aprendido a equacionar as diferenças do que sair, quebrar a cara e ter de voltar em humilhação. Eu sempre digo isso para os filhos, não é? Que você possa, você como filho que reclama dos seus pais, não é? São os fiscais, não é? Os meus pais são os fiscais, céu. Os meus pais já me acordam falando por que eu não fui procurar emprego ontem, e ontem era domingo, céu, não é? Então, queridos, é importante termos o entendimento de que o nosso Pai que está no céu, Ele constituiu autoridade sobre a sua vida para você aprender a andar embaixo dessas autoridades. Mas, ao mesmo tempo, meus amados, se nós levarmos os critérios que nós
os pais principalmente, não é, que são realmente os fiscalizadores, são os guardiões dos seus filhos. Mas se você for tentar levar isso para um ambiente congregacional, meu querido e minha querida, você vai se expor ao texto que nós acabamos de ler. Não é problema seu o que ocorre com outra vida, exceto se a outra vida te chamar para dentro do problema. E mesmo que ela te chame para dentro do problema, você não pode socorrer ninguém com o julgamento. Você precisa saber como se portar, mesmo quando você for solicitado ou solicitada a ajudar alguém, aquilo não pode vir sem critério. Você não pode ir aí passando a informação para outras pessoas, não é? Você não pode ter um procedimento de tratar a questão como se você estivesse lidando dentro da sua família, dentro da sua casa, residência onde você mora, com cada um daqueles que você convive. Então eu acredito, amados do meu coração, que grande importância teria se você pudesse ter um posicionamento de separar o ambiente familiar do ambiente congregacional, porque o ambiente congregacional, ele ainda vai ter um atenuante, queridos, não é? As pessoas lá se chamam de irmãos, então é minha família, então eu posso dizer o que eu bem quero e eu posso tratar eles como se fosse a minha família. Então, queridos, um caso é verdadeiro, eles são a sua família, mas eles são sua família como parentes, não como uma família nucleica. É o caso do que eu estou explicando aqui para vocês, não é? Se o casal se casa e a mãe continua dando palpites na vida dos filhos, não é? Na vida do filho, na vida da nora, na vida da filha, na vida do genro. Se o casal que já constituiu a sua família for tratado como família, certamente vocês vão ter problemas. Então, entenda que a família, no caso da fé, eu estou tratando isso do modo brasileiro, dentro da cultura brasileira, seria no judaísmo como os parentes. Seria no judaísmo como se você estivesse tratando com parentes. Não, no judaísmo, família é quem mora sob o mesmo teto, meus queridos. É este o conceito das Escrituras. Então, você, meu irmão, mas eu tenho os meus irmãos, são todos eles, nenhum dos meus irmãos moram na minha casa. Nenhum dos meus irmãos moram na minha casa. Eu não tenho propriedade sobre a vida dos meus irmãos. E eu só posso falar dos meus irmãos quando eu for chamada, quando eu for convidada. Então, eu vou poder tratar. E se eu for falar dos meus irmãos, com o maior problema que eu possa estar enfrentando, não é? Dos meus irmãos, o mais chegado que eu tenho é o Agnello. Não é? Então, assim, eu não tenho conflitos, nós temos a mesma emuná, nós temos a mesma maneira de crer no Messias de Israel. Nós somos judeus, nós somos filhos de Abraão, nós temos o conhecimento que o Eterno nos tem capacitado, nós temos o chamado que o Eterno nos tem feito. Então é evidente que nós temos mais pontos que nós temos congruência do que nós temos diferenças, mas os meus outros irmãos não têm o mesmo emuná que eu. Eu não posso opinar a vida dos meus irmãos, meus queridos. Eles não são a minha família, eles são meus parentes. Eu estou explicando para você o conceito judaico. Se você misturar isso, meus queridos, olha só, se vocês misturarem esse conceito e quererem tratar tudo como família e não como parentes, porque vocês não moram na mesma casa, mesmo sendo irmãos. Eu estou falando dos meus irmãos de sangue, meus irmãos consanguíneos, não é? Eu tenho de saber os meus limites na minha relação com os meus irmãos, porque eles não moram embaixo do mesmo teto que eu. Eu não sei as lutas que eles atravessam, eu não sei o que eles passam, por mais que eles possam me compartilhar, eu não tenho a menor noção do que é aquilo na vida prática.
Assim, queridos, dentro da congregação, se nós fôssemos tratar como funciona isso, nós somos parentes, mas nós não temos como saber o que o nosso irmão está passando dia após dia. Nós não estamos embaixo do teto dele, nós não podemos tecer comentários como uma família nucleica, como uma família que está morando sob o mesmo teto. Eu acredito que essa é uma revelação que o Pai trouxe fortemente ao meu coração sobre esse contexto do porquê tantas divisões ocorrem dentro das congregações, queridos. Ocorrem porque talvez comece a querer tratar os parentes como família. E se você fizer isso na sua família, você vai ter problemas. Se você quiser dar piti com relação ao palpite, com relação à vida da tua irmã casada, do teu irmão casado, o que ela faz no teto dela é problema dela. A menos que ela te convide para entrar naquele contexto, então você vai ser convidado a opinar, mas dê a sua opinião com todo respeito, sabendo que você não possui autoridade alguma sobre o teto de outra pessoa. Eu acredito que se houver esse entendimento, principalmente nesse contexto, o que eu tenho visto, queridos, são divisões bobas, são divisões porque não cantou a música no coral que o outro escolheu. Meus queridos, isso é coisa de irmão que mora no mesmo teto. O irmão que queria usar o celular lá, ou queria usar o laptop, e a irmã estava no laptop, e aí por que a irmã estava no laptop? Então aí os pais vão ter que intervir. Os pais vão ter que fazer o trabalho de moderação, vão ter de chegar lá e falar para o menino, olha, você vai ter tanto tempo no laptop, o outro vai ter tanto tempo no laptop, ou no microcomputador, ou na televisão que está se usando. Criar leis e regulamentos dentro da própria casa, queridos, para que possa viver em shalom. Mas dentro do coral que não cantou a música que eu tirei, me esforcei e deixou, meu querido, minha querida, quem tem autoridade para escolher a música é que tem de escolher a música, e você tem de ser submisso à autoridade. Se não é o samba do crioulo doido, meus amados. Se tem uma autoridade lá no coral, no que quer que seja, queridos, eu não sei porque eu não convivo nesse sistema. Mas você tem que se submeter a alguém que foi ungido ali. Eu entendo que alguém que tem autoridade escolheu quem é que escolheria as músicas que vai tocar. Não é? Dissensão porque a venda das coxinhas, dos pasteizinhos que era para a festa das senhoras, acabou sendo revertido, queridos, para começo de conversa. Nem deveriam fazer da casa do Senhor comércio, queridos. Não era para estar vendendo nada lá, meus amados. É por isso que dá confusão, meus doces. Eu falo isso com todo o temor porque me consultaram. Não devia nem estar vendendo nada lá, queridos. Vê aqui na Beit Shalom se vende alguma coisa, meus amados. A casa onde abriga a Shekhinah, onde abriga-se a presença da Ruach HaKodesh, não pode ter vendas lá dentro, meus amados, do meu coração. Não é? Muitos tropeçam e caem por esse tipo de coisa. Pode-se fazer alguma coisa? Pode-se fazer. Os membros, então, que façam lá doações voluntárias acerca disso, fala lá a necessidade da festa das senhoras, ou o que quer que seja lá que vai ser feito, e façam-se ofertas voluntárias sobre isso, não é, meus queridos? Então, mas não tem necessidade muitos problemas poderiam ser equacionados se ouvisse o que as Escrituras dizem. Então, dentro desse contexto, queridos, eu quero enfatizar a você, enfatizar o texto aí que nós lemos. Não se intrometa em negócios alheios, meus queridos. Não se intrometa em negócios alheios, não é? A pessoa veio te consultar e não teça comentários, queridos, sobre a vida alheia, não é? Não, queridos, eu e o Rosh Carlos, nós tomamos uma posição aqui
Nós dois. Às vezes acontece alguma coisa, a gente fica chateado e nós somos tentados a falar sobre aquilo. Quando ele é tentado, eu falo, amor, não vamos falar sobre isso, não edifica, não vai constituir nada de positivo nas nossas vidas, não vamos falar. E às vezes os dois estão tristes, a gente quer falar sobre o assunto, a gente pega e fala, nós vamos orar, queridos, vamos orar sobre isso, não é? Foi uma maneira que nós encontramos para evitar, queridos, de trazer fogo na nossa roupa. Se intrometer no assunto alheio, queridos, é como se você pegasse brasa com a sua própria roupa, queridos, não é? Então não faça isso, amados, não é? Eu só estou falando isso porque vocês me perguntaram, não é? Então, eu estou trazendo esse contexto para vocês porque nós fomos solicitados, não é? Acerca do contexto do que as Escrituras dizem para nossas vidas, é de que nós não devamos mesmo nos intrometer no assunto dos outros. Então, meus queridos do meu coração, se vocês agirem, compreenderem que a família da fé é parente no contexto nacional, ou seja, você não mora com eles, você não está embaixo do teto deles, você não sabe, mas é tão fácil julgar, queridos. É tão fácil julgar. Ontem meu marido me disse uma coisa que eu queria até que ele mesmo, eu falei, amor, eu gostaria muito que você falasse com os ouvintes isso, não é? Queridos, ontem eu tive uma enxaqueca muito grande e, claro, né, eu deixei ir além do que podia e quando passa do limite a gente fica nauseado, não é? E aí não teve jeito, acabou, embrulhou tudo, não estava suportando de dor de cabeça ontem, não é? E o meu marido falou comigo algo tão interessante, ele falou, querida, eu jamais poderia fazer o trabalho que o Eterno chamou você para fazer. Porque quantas vezes eu vi você fazendo o programa nesse estado, quantas vezes eu vi você com problemas aqui que nós estávamos terríveis e você estando lá, tentando fazer o seu melhor. Então, queridos, é muito fácil julgar a missionária Céu. É muito fácil, não é? É muito fácil porque vocês estão todos os dias me ouvindo. Pelo tom da minha voz, vocês já sabem como é que eu estou. Se eu estou bem, se eu não estou bem. Mas, queridos, imagina se fosse vocês no ar todos os dias. Não importa se você está com dor de cabeça, se você está com dor de barriga, se você está com problemas pessoais, se você está ou não está. Então, queridos, é muito fácil julgar a vida da missionária Céu, porque todos os dias vocês estão ouvindo minha voz e eu estou compartilhando com vocês as minhas lutas e tudo aquilo que eu estou vivendo. Então, usando como exemplo, não é, esse aconselhamento extenso e necessário, eu gostaria de compartilhar com vocês isso. Embora vocês estejam me ouvindo todos os dias, vocês não têm noção do que eu vivo aqui todos os dias. Por mais que eu compartilhe com vocês o que eu vivo aqui, então é muito fácil as pessoas julgarem, mas não, essas pessoas não vão fazer o trabalho que eu estou fazendo. Foi como meu marido me disse ontem. Falou, querida, eu jamais poderia estar fazendo o trabalho que você está fazendo, não é? Nós tivemos essa semana algumas coisas extraordinárias que aconteceram, queridos, não é? Nós vimos pessoas saindo aí de organizações, grandes organizações mundiais, porque descobriram que aquilo era pecado, não é? Nós vimos pessoas aí lutando por libertação verdadeira, nós vimos pessoas realmente buscando uma conversão real, não me importa quantos anos de congregação essas pessoas tiveram, se não teve o novo nascimento, eu estou animadíssima com o que estou vendo, não é? Com pessoas que chegaram à conclusão, eu não nasci de novo e eu quero nascer de novo. Mas, queridos, eu não vou trazer isso para vocês. Eu não vou anunciar isso para vocês. Entende? Eu não vou trazer para vocês o resultado que esse ministério está tendo. Independente das críticas que sofra, eu não posso expor a vida das pessoas dos resultados que o Ministério Som do Céu tem conseguido. Não é?
Então eu queria muito que você crítico, não é? Existem críticos que ganham para isso, queridos. Críticos de obra de arte, críticos de cinema e televisão, não é? Juízes de futebol, juízes de concursos, não é? Esses aí, eles conseguem que aquela crítica que eles têm possa render algum benefício. A pergunta que eu deixo para você é: as suas críticas, qual benefício tem trazido para o reino dos céus?